Os irmãos podem se sentar. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aí no segundo dia da campanha, com o tema em favor da família. Então nós queremos nesta noite trazer uma palavra para a igreja sobre a família. Se nós falarmos sobre a família, amados irmãos, sabem que nós sempre vamos falar da família, né? Sempre queremos falar da família. O culto inteiro, o cantarino só que fale da família. Por quê? Porque a própria Bíblia nos ensina sobre a família. E nós queremos nesta noite pregar pelo versículo que aqui os irmãos podem ver aqui, que está aqui atrás de nós, no capítulo 13, no versículo 14 de Crônicas. Eu vou ler um pouquinho antes, quero que os irmãos abram juntamente comigo em 1 Crônicas. E nós vamos meditar nesta noite sobre os 3 meses que a arca ficou em casa de Obed-Edom. E nós vamos meditarmos todos juntos nesta noite as atitudes de um verdadeiro adorador. Aleluia. Por que, amados? Porque esta arca estava na casa de Abinadab. Ele pertencia à tribo de Judá. E a Bíblia não relata nada o que houve na casa de Abinadab. Os 2 filhos de Abinadab eram Uzá e Aió. Nós vamos ler depois o versículo para mostrar para os irmãos. No capítulo 13, versículo 12, diz assim, de 1 Crônicas: E aquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: Como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de Obed-Edom, o giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. Lá no 2 Samuel 6:12, esqueceu de dizer para Davi: Davi, a arca da casa de Obed-Edom só trouxe bênção. Aleluia. Então nós vamos lá buscar de volta. Vamos buscar a arca de Deus. Eu queria ler com os irmãos um versículo antes, no capítulo 13. E no versículo 2 diz assim: E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e que vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em toda a terra de Israel, e aos sacerdotes e os levitas com eles, nas cidades e nos seus arabalde, para que se ajuntem conosco. Aqui está fazendo para que traga a arca de Deus de volta. E agora nós vamos ler lá embaixo onde a arca de Deus estava. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab. E Uzá e Aió guiavam o carro. Amém, amados? Aleluia. Os irmãos que viram o estudo do tabernáculo viram que a arca não pode ser transportada com carro e nem por alguém sem ser levita. Tem que ser levita. E a arca de Deus é transportada no ombro. 4 levitas colocam no ombro. E aqui eles pegaram um carro novo, mesmo sendo um carro não podia. E a Bíblia Sagrada nos diz que eles, levando a arca lá na frente, ela deu uma pendida. E no pender, Uzá, um dos que estavam ali, que era o nome dele, a Bíblia Sagrada nos diz que ele colocou a mão na arca. E quando colocou a mão na arca, abriram brechas no corpo de Uzá. Abriram brechas e o que tinha dentro dele deu para ver tudo, as aberturas. As aberturas que fez. E Davi temeu. A Bíblia Sagrada nos diz que Davi temeu. Se os irmãos lerem o versículo 10, está falando sobre isso aí. E em Samuel diz mais declarado. Então o Davi ficou com medo disso aí. E aí ele fez uma pergunta: Como trarei a mim a arca de Deus? Aleluia. Os irmãos sabem quando trarei a mim a arca de Deus? É uma pergunta, porque o que quer dizer a arca de Deus? Quer dizer a presença de Deus. Então como é que eu vou trazer para mim a presença de Deus? Agora como é que eu vou trazer? Se a presença de Deus fez isso com Uzá, como é que eu vou trazer a presença de Deus para a minha vida? Amados, é bom nós meditarmos muito bem
nós ter a humildade de meditar sobre o que é a presença de Deus. A presença de Deus não foi de um dia para o outro que eles perceberam na casa de Obed-Edom. Demorou quantos meses para perceber que a presença de Deus fez diferença na casa de Obed-Edom? 3 meses. Ele percebeu que não era normal. Não só eles. Ele não falou nada para ninguém. E quem era Obed-Edom? Obed-Edom é alguém que morava ali perto. Quando aconteceu aquilo ali, amados, a Bíblia Sagrada nos diz que Davi procurou a casa mais perto, e o que eles acharam mais perto foi Obed-Edom. A Bíblia Sagrada nos diz, ele era Giteu. Obed-Edom ou Giteu? Olha bem, Giteu, ele era de Gat. Gat era um povo inimigo de Israel, porque da onde era o gigante? Golias. Ele morava em Gat. Se os irmãos lerem na Bíblia, mas à frente os irmãos vão ver que Davi chegou dentro daquela cidade, para não morrer se fez de louco para o rei daquela cidade matar ele. Então, aquela cidade era inimiga do povo de Israel. Obed quer dizer servo ou escravo. E Edom, os irmãos sabem o que quer dizer Edom? Edomitas. E os irmãos sabem de quem ele era descendente? De Esaú. Os irmãos sabem quem era Esaú? Quem perdeu a primogenitura. Ele nem fazia parte do povo de Israel. Ele fazia parte de uma herança inimiga de Israel. Então, o que esse homem tinha para ter a bênção de Deus? Ele não tinha nada. Não tinha nada de herança. Ele não tinha, se nós analisarmos os dias de hoje, não tinha currículo nenhum para apresentar para Deus. Era de Gat, cidade inimiga. Os seus antepassados, ele era edomita. Edom, descendente de Esaú, aquele que perdeu lá, vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Davi bate na casa dele e diz: dá para deixar a arca de Deus aí? Dá. E a arca de Deus foi colocada na casa de Obed-Edom. Mas os irmãos olham bem a igreja do Senhor. Como é que Obed-Edom tratou a arca de Deus? Como é que Obed-Edom ele tratou a presença de Deus? Eu vou falar nesta noite, e os irmãos vão meditar por que muitas vezes nós temos um currículo e pertencemos muitas vezes a uma herança que temos todos o direito, mas não recebemos. Abinadab, amados, ele fazia parte da tribo de Judá. Ele tinha tudo para ser abençoado. No entanto, não foi. Muito pelo contrário, seu próprio filho morreu, que era Uzá, que não era levita, e botou a mão na arca. Essa arca ficou lá, e era a presença de Deus na casa de Abinadab. E a Bíblia não relata nada. E Deus estava lá, porque a arca era a presença de Deus. Agora, na casa de Obed-Edom, foi diferente a presença de Deus. Mesmo não sendo da mesma linhagem, mesmo sendo de um povo que perdeu a bênção, mas ele levou para a sua casa. Quando o rei Davi bate na sua porta, ele abre a porta e coloca a arca de Deus lá, e começa daquele dia para frente ver a diferença. Ele não trata mais os seus filhos igual. E por que ele não tratava igual? Porque ele tratava a arca de um modo diferente. Ele via a arca de Deus como a presença de Deus na sua família. Era a presença de Deus na sua família, amados. Ali na sua casa estava Deus, a presença de Deus. Ele não fazia mais o que ele fazia antes. O respeito foi diferente. Ele não falava mais com sua mulher como falava antes. Eles não diziam mais qualquer coisa um para o outro como era antes. Ele tratava a sua mulher agora com amor, com respeito, a sua mulher para ele também. No primeiro mês eles já perceberam que mudou. O primeiro mês, amados, se nós analisar pela Bíblia, ele foi abençoado na parte sentimental, porque ele sentiu algo diferente. E no segundo mês, Obed-Edom, ele passou a perceber agora na área material. No segundo mês ele começou a perceber que começou a mudar. Aleluia. Não era mais igual, a presença de Deus era diferente. Aleluia.
E ele viu que as plantações, ele viu que a sua terra, ele viu que os seus animais não morriam mais. E de um fazia uma porção, foi multiplicando e a bênção foi crescendo. E agora vem os 3 meses. Nos 3 meses, amados, foi um mês abençoado para Obed-Edom? Foi, mas foi um mês de tristeza. E por que foi um mês de tristeza? Porque ele já sabia e tinha falado para Davi: Davi disse: nós vamos buscar a arca do Senhor. Oh, grande Deus, aleluia. E agora Obed-Edom, Aleluia. ele se apegou em Deus ou se apegou no que foi abençoado? 3 meses de bênção. 3 meses de bênção, tanto na parte sentimental, tanto na parte material, que abençoou em tudo. A Bíblia diz que abençoou em tudo que ele tinha. Então abençoou ele na parte sentimental, tudo quanto tinha, parte material. Foi uma bênção para ele na parte espiritual também. Foi uma experiência para o Obed-Edom. E aquele homem ficou na história. Aquele homem deixou uma lição de vida para nós nos nossos dias, amados. Que quando eu li isso na Bíblia Sagrada, me tocou em mim. Deus me tocou em mim e disse: as bênçãos que muitos estão perdendo nos dias, eles não percebem a minha presença na casa deles. Aleluia. Não nota. E como é que nós não temos a presença de Deus na nossa casa? Quando eu trato a minha esposa de qualquer maneira, quando a minha esposa me trata de qualquer maneira, me diz o que vem da boca para fora, eu digo para ela. Quando eu trato o meu filho de qualquer maneira, quando nós dissemos piadinha, besteirinha, bandalheirinha, vimos qualquer coisa dentro de casa, nós não estamos tratando a presença de Deus com respeito. O que eu faço lá na minha casa, o que os meus filhos estão comigo lá fazendo, que nós estamos falando, se Deus estivesse ali presente, nós faria? Nós faria? É uma pergunta que a gente faz. Se Deus estivesse ali naquela hora sentado, Deus está ali sentado, será que tudo que eu faço, eu repetiria? É uma pergunta que Deus faz para nós nesta noite. O que tu faz lá no teu lado, se Deus estiver sentado do teu lado, tu faz igual? Ah, não, irmão, então tu não está tratando a presença de Deus com respeito. Oh, grande Deus, aleluia. Aleluia. Amém, amados? Amém. Quem quer ser abençoado igual o Obed-Edom diz amém. Amém. Então, igreja, Deus, Ele é o médico dos médicos. Os irmãos sabem por que Ele é médico dos médicos? Porque o médico, quando nós vamos com uma febre, ele dá um anador para passar a febre. Mas o médico dos médicos, ele não só dá um anador para tirar a febre, mas ele quer descobrir a causa. Por que tem febre? Ele dá o remédio, passa a febre, ele alivia. Mas além de aliviar, ele quer sarar. Ele quer que nós sejamos sarados da nossa doença. Nós podemos vir aqui participar de 7 sexta-feira, receber a graça de Deus, pular, saltar, ouvir Deus falar, que maravilha, isso é uma bênção. Mas 15 dias depois está tudo igual de novo. E Deus não quer isso. Deus quer que, como Ele disse, o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha presença, eu virei dos céus. Que maravilha. Sararei. E não sabe o que é sarar? A febre não vai mais voltar, porque Ele vai tratar com a infecção que tem no nosso corpo. E no nosso dia a dia, amado, Satanás, ele está sempre pronto para nos cutucar e deixar a nossa alma com uma ferida, com um machucado. E nós não temos mais força, não temos mais vontade. Se é para orar é um problema, se é para jejuar é um problema, se é para falar da Bíblia é um problema, se é para ler a Bíblia não temos mais força. Isso é uma febre, tem que sair essa febre, mas tem que sair a infecção também. E nesta noite, igreja do Senhor, eu apresento para a igreja como porta-voz dos céus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que não só estava na arca, mas Ele é a própria arca. Ele é a presença, e hoje Ele não precisa mais dessa arca de madeira, porque Ele não habita mais em templo feito por mãos de homem. Ele quer habitar no teu coração, mas tem que ter lugar no teu coração, porque o coração do homem é o único lugar que só tem a chave do lado de dentro, e Deus respeita isso. Ele não entra se o homem não entrar, não der lugar.
3:20 de Apocalipse diz que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa. Aleluia. Agora ele não força, ele não entra, porque quem tem a chave, o trinque do coração somos nós. E é o homem que decide isso. Tu quer ser abençoado por Deus? Eu tenho certeza que quer. Os irmãos estão ouvindo aqui que querem ser abençoado por Deus. Não importa a tua descendência. Alguém pode dizer para ti: não, tu vem de alguém, tu tem uma maldição hereditária que vem lá do teu pai. Olha, amados, que experiência. Esse homem aqui era desse tipo de coisa. Ninguém precisou quebrar a maldição dele. Ele só deu valor para a presença de Deus. E quando nós damos valor para a presença de Deus, não tem maldição, tudo é quebrado. Porque nós aí passamos a ser verdadeiros filhos de Deus. E Deus, a herança dele é uma bênção. Amém, igreja? Alguém disse para Davi: nós vamos terminar um pouquinho antes nessa noite, nós queremos cantar. Alguém disse para Davi: Davi, a casa de Obed-edom é abençoada, então nós vamos buscar a arca. E naquele mês o Obed-edom não saiu mais de perto da arca, igreja. Aleluia. Ele disse: a presença de Deus vai embora. Espírito de Deus. E agora, ele se apegou nas coisas materiais que era abençoada. Ele se apegou na criatura ou no Criador? Em quem abençoava, no que era abençoado ou no abençoador? Quantos irmãos sabem o que é que o Obed-edom fez? Quem sabe, levanta a mão. Eu li na Bíblia, irmãos. Irmãos, sabe o que o Obed-edom fez? O que fez, irmãos? Foi com a arca. Exatamente. Ele foi com a arca. Os irmãos estão vendo, igreja? O que é as atitudes de um verdadeiro adorador? E os irmãos sabem qual foi o primeiro ofício de Obed-edom? Eu tenho base bíblica. Estou aqui com a Bíblia aberta na minha frente, se os irmãos quiserem ler. Obed-edom, quando nós lemos no capítulo 15, versículo 18, Obed-edom está entre os porteiros da arca. Aleluia. Pode ver quem era um dos porteiros da arca? Obed-edom. Porque ele foi junto com a arca. Aleluia. Tudo que foi abençoado pela presença de Deus, amados, ele deu valor, deu, mas ele se apegou tanto em Deus, e era tão bom ficar perto de Deus que ele não olhou mais para aquilo ali. Aleluia. Hoje nós olhamos nos nossos dias, amados, pessoas procurando muito mais os bens materiais do que o abençoador dos bens materiais. Ser porteiro é bom, não é, irmão Valsemir? Aleluia. Os irmãos estão vendo a igreja do Senhor, que maravilha. Por que é bom? O irmão vem, os irmãos são porteiros, as irmãs são acomodadoras e vêm e gostam de estar na casa do Senhor. Por causa da presença de Deus. É sentir a presença de Deus, amados. Por que é bom nós ser crente, aceitemos Jesus e nunca mais abandonemos eles? Nunca mais abandonemos ele, nunca mais abandonemos Jesus. Troquemos qualquer coisa material. Oh, o Senhor me abençoou, mas não tem problema. O abençoador que abençoa aqui, abençoa lá de novo. Nós não podemos se apegar na coisa abençoada e deixar o abençoador. Aleluia. Olha, igreja. E ele parou, foi só porteiro? Não. Se nós olharmos, quando ali era encarregado alguém para fazer o entoar no versículo 21, Obed-edom estava agora na parte dos músicos. Aleluia. Tocando para adorar a Deus. Aleluia. Que maravilha, igreja. Porteiro, músico, olha as atitudes de um verdadeiro adorador. Pertinho da arca, pertinho da presença de Deus. Ele sabia quanto valia a presença de Deus. Aleluia. Eu quero que os irmãos leiam em 2 Crônica 25, capítulo 25, versículo 24. Olha, irmão Samuel, tem o microfone aí. Eu quero que os irmãos escutem, mas escutem bem. Eu não me importo de os irmãos. Eu quero que os irmãos ouvem bem. A mensagem é muito boa, irmão. O ofício do verdadeiro adorador. Os irmãos não pensam que o Senhor Jesus procura na terra algo diferente sem ser verdadeiro adorador, que lhe adorem em espírito. Em espírito. Esses adoradores que ele procura. Dê valor, igreja, amados. Nós tivemos esse privilégio. O Davi não sabia o que ele ia fazer com a arca. O que é que vamos fazer com a arca? A arca veio um dia aqui nesta terra. Veio para os seus e os seus não receberam. O que é que vamos fazer agora com a presença do Senhor? Sabe para quem foi deixado? Para nós. Aleluia. Nós não fazíamos parte das 12 tribos de Israel.
Glória a Deus. Mas no entanto, estamos aí com a presença de Deus segurando e ninguém tira de nós. Lê, irmão Samuel. 24, 25. Capítulo 24 de 2ª Crônica. Versículo 25. Capítulo 25, versículo 24. 25 e 24. Também tomou todo o ouro e a prata e todos os vasos que se acharam na casa de Deus com Obed-edom e os tesouros da casa do rei e os reféns e voltou para Samaria. Só para os irmãos entenderem quem é que estava cuidando de todos os valores da casa do Senhor. Como era o nome do homem, irmão Samuel? Obed-edom. Obed-edom. Os irmãos sabem que foi avaliado nos nossos dias o valor que foi tirado dali, que nesse tempo o povo tinha sido levado cativo. Sabe a quantia que eles já tinham profetizado que o povo não obedeceram segundo Deus mandou? 30 bilhões de dólares nos nossos dias tinha ali, onde Obed-edom guardava. Ele cuidava de toda parte do tesouro. Ele nunca mais se apartou da presença de Deus. Aleluia. Nunca mais. Se os irmãos lerem no versículo 4 do capítulo 16, diz assim: e pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministro, e isso para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. E era Asaf, que era o que cuidava da parte do som também, era ministro, chefe. Zacarias, o segundo, depois dele, Jeiel e Semiri Mariamote, e Jeiel, Matatias, Eliabe, Ebenai, e depois qual é o nome do próximo? Obed-edom. Aí estava Obed-edom de novo fazendo parte dos ministros. Ele não era mais porteiro, não era mais tesoureiro, não era mais músico, podia ser tudo isso, mas agora ele era também ministro. Amados, a história deste homem é uma lição de vida. Não vamos adorar Obed-edom, mas vamos seguir os passos de Obed-edom. Vamos fazer como fez Obed-edom. Hoje, Igreja do Senhor, estamos nesta campanha, nesta grande campanha que diz: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, e o Senhor abençoou a casa e tudo quanto tinha. Nós estamos vivendo num mundo, igreja, cheio de problemas, cheio de dificuldade, e muitas vezes o próprio mundo pergunta como perguntou Davi: o que é que eu vou fazer com a arca? O Pilatos perguntou: o que é que eu faço de Barrabás? E o que é que o povo respondeu? Solte. E o que farei de Jesus chamado Cristo? Perguntou para o povo: o que é que eu vou fazer de Jesus chamado Cristo? Crucifica. E se ele perguntasse para nós nesta noite, o que é que nós dizia? O que eu farei de Jesus chamado Cristo? Eu tenho certeza que essa igreja ia dizer assim: aceita, Pilatos, aceita. Aceita ele é a solução. Tu não precisa nem lavar as mãos. Oh, grande Deus. Aceita ele veio a esta terra, e todos que aceitarem ele vai para o céu. Oh, Rei da Glória. Amados irmãos, Igreja do Senhor, é a coisa mais linda do mundo, amados. É alguém andar com Deus. Deus gosta de ser adorado. Aquela arca, amados, era uma caixa, onde dentro daquela caixa que os irmãos vejam aqui, era mais ou menos assim, tinha ali as tábuas da lei, tinha ali a vara de Arão que floresceu e o maná. Mas a coisa mais importante, que em cima tinha um propiciatório com 2 querubins, um voltado para o outro, e era ali, e era a presença de Deus, onde Deus se manifestava e falava com o povo. Essa arca, amados, hoje nos nossos dias, se nós procurarmos, não achamos mais. Porque esta arca é o nosso corpo, esta arca é o nosso coração. Jesus, no livro de Apocalipse, ele pediu um coração: eis que estou à porta, se alguém abrir, eu estou pronto para entrar. E eu tenho certeza que a igreja que está aqui nessa noite já tem aceitado Jesus, tem tido Jesus, mas Jesus quer que nós chegamos um pouquinho mais perto dele e demos um pouquinho mais de valor para ele. Não, mas entrar na igreja, não moro em meu, eu quero receber uma bênção. Eu quero lá na bênção, eu quero pular, saltar e depois ir embora, deito, falo o que digo o que quero, falo o que quero, vou onde quero. Não, amados. Aleluia. Nós temos que vir aqui na igreja e a presença de Deus conosco. E nós saímos da igreja, cada um para a sua casa.
mas a presença de Deus vai junto. Eu vou para o meu trabalho, a presença de Deus vai junto. Eu vou para o meu passeio, a presença de Deus vai junto. Em vez de quando eu ainda converso com Deus, tudo bem, Senhor? Temos o direito de conversar com Deus. Por que Enoque foi transladado? Porque andou com Deus. Amém, igreja? Nós vamos parar por aqui, amados. Não vai dar para nós falar mais sobre. Mas vamos aqui, Davi diz essa frase importante: como trarei a mim a arca do Senhor? Os irmãos sabem quem era Davi? Era o rei de Israel, aquele homem usado nas mãos de Deus, e com uma pelotada derrubou o gigante Golias. Depois correu e cortou o pescoço do gigante. Aquele homem, amados, que era uma bênção nas mãos de Deus, mas agora ele estava confuso e dizia: como é que eu vou trazer para mim a presença de Deus? Muitas vezes nós estamos aí com 20, 30 anos, 40, 50 anos de fé, e muitas vezes, igreja, nós não sabemos o que é que eu devo de fazer. Eu não sinto mais a presença de Deus. Eu não sinto mais. Naquele tempo que eles viam a arca. Hoje é por fé, nem se vê a arca, porque a arca é o nosso corpo, e nós temos que sentir no nosso corpo a presença de Deus. Mas a presença de Deus não é somente a emoção. Sentir a presença de Deus da emoção não é somente isso. Nós temos que ver a presença de Deus quando nós plantamos um pé de feijão, quando nós plantamos um pé de arroz. Nós temos que ver a presença de Deus lá no nosso trabalho, quando estamos trabalhando, a presença de Deus conosco, porque nós temos que ser igual Obed-Edom. Nós somos a presença de Deus. Amém, igreja? Quando tu chega no teu trabalho, aí chegou a presença de Deus. Agora tu tem que fazer a diferença. Nós temos que fazer a diferença. Ser adoradores e estar sempre, a coisa mais importante é a presença dele. Nós vamos parar por aqui, que nós queremos cantar. Mas nesta noite, igreja, eu tenho certeza que o Senhor falou nos nossos corações, onde estamos vivendo uns dias difíceis, porque o pecado multiplica. E se é uma coisa que faz o crente perder a guerra, é algo chamado pecado. O pecado faz o homem, é a pior epidemia que existe. Não tem HIV, não existe, amados, tuberculose, não existe câncer, não existe nada para matar, mais do que algo chamado pecado. O pecado. E o pecado é errar o alvo. O que é pecado, pastor? É errar o alvo. Nós temos um alvo, nós temos um caminho. O caminho é estreito, e se o caminho é estreito, ele tem proteção. E temos um alvo, e nada nos atinge, porque o nosso olhar está para lá, para o alvo. Paulo dizia: uma coisa faço, esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. E o alvo de Paulo era Jesus. E o nosso alvo tem que ser esse também, amados. Muitas vezes o inimigo das nossas almas pega o passado e faz nós sermos magoados, porque ele só faz lembrar o passado ruim. Se não conseguimos lembrar o passado ruim, ele faz nós se preocupar com o futuro e nunca deixa nós viver o presente. Mas nesta noite, em nome de Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que aqui entrou neste lugar porque ama essa igreja, ele te ama, irmão, ele te ama, irmã, por isso ele veio aqui nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Só vamos cantar um corinho, Samuel. Não vai dar para cantar um hino, porque já temos terminando, porque já é 9 horas.